Capítulo 1. A carta esquecida o son das sirenes ainda ecoaba pela rua enquanto Julio Freitas estacionava seu carro diante do sobrado imponente dos Martins. A chuva fina escorria pelas janelas, criando padrões distorcidos que pareciam dançar à luz fraca dos postes. Julio respirou fundo antes de sair do carro, sentindo aquele peso familiar no peito, mais desaparecimento. Era o tipo de caso que ele pensara já ter deixado para trás. Agora, Alice Martins, de apenas 16 anos, estava sumida há 24 horas, e cada minuto que passava diminuía as chances de encontrá-la com vida. A porta da casa foi aberta pela mãe de Alice, Helena Martins. A expressão no rosto dela era vazia. Sem o tipo de desespero que Julio esperava encontrar. Ela o cumprimentou de forma automática, como se ele fosse apenas mais visitante incômodo. Sódio Sala, o pai de Alice, Renato Martins, bebe uísque, o copo tremendo levemente em sua mão. Ele nem tentou disfarçar o incômodo com a presença da polícia. Não sei o que vocês vão encontrar. Alice era problemática, disse Renato, com a voz áspera. Julio notou a escola da palavra era e registrou aquilo mentalmente. Helena levou Julio até o quarto de Alice. Ao entrar, ele foi recebido por estranho silêncio. O cômodo estava impecável, como se ninguém o tivesse tocado desde que a garota desaparecera. Apenas uma cama bem arrumada, uma escrivanina, e algumas prateleiras repletas de livros e cadernos. Porém, algo chamou a atenção de Julio imediatamente, uma carta dobrada no meio da cama, colocada de forma quase teatral. Ele se aproximou, pegou a carta com cuidado e abriu. Seu conteúdo era perturbador. Símbolos estranhos, desenhos incompletos e frases quebradas que não faziam sentido à primeira vista. Mas o mais inquietante era a sensação familiar que tomou conta dele ao ver os símbolos. Ele já os conhecia, mas de onde? A lembrança estava lá, sob ponta de sua mente, mas escapava como fumaça sempre que tentava agarrá-la. O que isso significa? Perguntou Helena, de pé à porta. A voz dela era baixa, quase indiferente, como se já tivesse aceitado o pior. Não sei, respondeu Julio, ainda observando a carta. Mas era mentira. Ele sabia que aquela carta significava algo. Algo que ele não queria, ou não conseguia, lembrar. Enquanto anotava detalhes no bloco de notas, Julio reparou em outro detalhe estranho, a ausência de fotos de Alice pelo quarto. Nem porta-retratos, nem colagens de fotos sob parede, como era comúnmente adolescentes. Tudo estava vazio, impessoal. Como se a garota tivesse sido apagada da própria vida. Julio saiu do quarto e foi até a sala, onde Renato Martins terminava seu copo de whisky. Vocês têm ideia de por que Alice sumiria? Perguntou Julio, observando a reação do homem. Renato deu de ombros. Ela andava esquisita nos últimos meses. Falava de coisas que ninguém entendia. Obcecada por livros antigos, coisas de outro mundo. Você sabe como adolescentes são, Helena, por outro lado, manteve o olhar fixo sob a janela. Ela falava sobre sonhos. Sobre coisas que pareciam memórias, mas que não eram dela. Julio sentiu arrepio subir pela espina. Ele fechou a carta e a guardou em saco plástico. Para Alice. Algo estava muito errado ali, e ele sabia que aquela carta era apenas o começo. Vou precisar levar alguns cadernos e o computador dela para análise, disse Julio. Os pais assentiram, sem sequer protestar. Era como se já tivessem desistido de Alice. Enquanto se dirigia para a porta, Julio olhou uma última vez para o corredor silencioso. Havia algo sob a casa que ele não conseguia explicar. Não era apenas a ausência da garota. Era a sensação de que tudo ali era uma encenação,
como si Alice nunca tivesse realmente existido naquele lugar. De volta ao carro, Julio colocou a carta sobre o banco do pasajeiro e ficou observando-a por um momento. Os símbolos continuavam a atormentá-lo, como se estivessem tentando comunicar algo importante. Ele suspirou e ligou o motor. O caso de Alice Martins estaba apenas comenzando, mas Julio sabía que, de alguna forma, ese desaparecimiento iría arrastrarlo para un pasado que le había tentado enterrar. E desta vez, tal vez ele não conseguisse sair. Ecos do passado. O vento frio cortava a pele de Julio enquanto ele estacionava diante da escola particular onde Alice estudava. Uma instituição elitista, conhecida tanto por seu prestígio quanto por silenciar escândalos com facilidade. Assim que entrou, foi recebido por uma funcionária que o conduziu até a sala da diretora, Dona Cíntia, uma mulher de meia idade com ar severo e gestos calculados. Lamento o que aconteceu com Alice, detetive, disse ela, com um tom que não transparece qualquer empatia. É uma tragédia, mas não sabemos como ajudar. Ela era peculiar. ¿Peculiar en qué sentido?, perguntó Julio, inclinándose para frente, atento a cada palabra. Ela mudou muito nos últimos meses, explicou a diretora. Parou de socializar e mergulhou em uma pesquisa obsessiva sobre asuntos estranhos, memórias reprimidas, identidades perdidas. Os professores haviam cada vez mais isolada. Julio anotou tudo. Ela falava sobre alguma coisa específica. Algum evento, pessoa ou lugar. A diretora hesitou por um momento, como se ponderasse se deveria continuar. Por fim, entregou a ele um pequeno caderno que Alice costumava carregar. Ela costumava anotar tudo aqui, embora boa parte pareça incoerente, o caderno estava repleto de rabiscos desconexos, palavras soltas como memórias, despertar, é verdade. Porém, uma anotação chamou a atenção de Julio: eles querem me apagar. Mas não vão conseguir. Estados Unidos sei quem sou. Aquilo fez Julio gelar. Havia algo naquelas palavras que parecia uma mensagem pessoal. Ele se perguntou, pela primeira vez, se Alice realmente havia fugido, ou se estava sendo perseguida por algo ou alguém. Mais tarde, Julio encontrou dois colegas próximos de Alice: Isadora, sua melhor amiga, e Lúcio, um colega de classe. Eles se entrolaram nervosos quando ele mencionou o desaparecimento, como se soubessem mais do que estavam dispostos a contar. Ela estava diferente, assustada, disse Isadora. Parecia que estava procurando alguma coisa dentro dela mesma, sabe? Falava sobre memórias que não eram dela. Como se fosse outra pessoa. Julio franziu o seno. Ela achava que era outra pessoa. Lúcio assentiu, inquieto. Sim. Dizia que havia coisas enterradas dentro da cabeça dela, mas que ela estava começando a se lembrar. E que, se ela descobrisse tudo, as pessoas ao redor não seriam mais as mesmas. Julio se esforçava para não demonstrar, mas aquilo afetou mais do que gostaria. Aquelas palavras soavam estranhamente familiares, embora ele não conseguisse determinar de onde vinha a lembrança. De volta à delegacia, Julio mergulhou sob análise do caderno e das anotações de Alice. Ele ampliou a investigação para o contexto dos desaparecimentos que a garota estava pesquisando. Rapidamente, encontrou um padrão. Todas as pessoas que Alice mencionara, e que agora estavam desaparecidas, tinham passado por uma mesma instituição de reabilitação infantil, fechada há anos por envolvimento em escândalos. O nome da instituição o fez paralisar por um instante. Lar dos Meninos Esperança. Julio sentiu uma pontada sobre a cabeça, como se uma lembrança soterrada estivesse tentando emergir à força. Ele já investigara aquela instituição anos atrás. Mas por algum motivo, seus relatórios sobre o caso estavam incompletos.
Reabrindo los archivos antiguos, Julio encontró apenas fragmentos lo que debería ser una investigación extensa. Relatorios interrumpidos, testemunhas omitidas, e un detalle crucial, o desaparecimiento de una crianza de 7 años que nunca fora encontrado. Por algún motivo, Elenao conseguía recordar esa parte do caso, como si alguien tuviese apagado esas memorias de su mente. Sentí un odio garganta. Precisaba saber por qué aquella investigación fue interrumpida, e o que Alice descubriera que levó ao desaparecimiento. Mas había algo más perturbador, porque él sentía que la historia de Alice estaba directamente ligada a su propia, en cuanto esas preguntas se acumulaban sobre la mente de Julio, o teléfono tocó. Do otro lado da linha, a voz de dos peritos forenses suave intrigada. Detective, analizamos a carta encontrada no cuarto da garota. Tema algo extraño. Os símbolos e fragmentos de texto corresponden a códigos que você usou em uma investigação antiga, mais ou menos odio mesma época de instituição Lar dos Meninos Esperança. Como se alguém soubesse exatamente o que você estava escondendo, o mundo ao redor de Julio pareceu tremer por um instante. A verdade estava lá, à espreita, enterrada no passado. Mas ele ainda não sabia se estava pronto para enfrentar primeiras fissuras. A noite estava escura quando Julio voltou ao apartamento, mas o silêncio habitual parecia mais opressor do que nunca. Ele jogou o casaco sobre a cadeira e serviu-se de uma dose de café, tentando afastar a exaustão que começava a pesar sobre seus ombros. A carta como símbolos, o caderno de Alice e os registros incompletos da antiga investigação estavam todos espalhados sobre a mesa. Mesmo como avançar da noite, ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo fundamental que estava deixando passar. Julio folheou as páginas do caderno mais uma vez, lendo e relendo as anotações confusas. Entre os rabiscos, encontró una secuencia de números repetida varias veces. 7 de diciembre de 2011. Aquella data o incomodaba, mas ele não sabia por qué. Ela não constava en un relatorio oficial da investigação do Lar dos Meninos Esperança. No entanto, a sensação de familiaridade aumentava a cada vez que ele a lia, como se fosse un eco vindo de algún canto obscuro da mente. En busca de respostas, Julio acessou o banco de dados policial e digitou a data sodio busca. Para sua surpresa, o sistema apresentou apenas un registro, un boletim de ocorrência feito por ele mesmo. No documento estaba registrado que una menina chamada Laura, de 7 años, había desaparecido misteriosamente. Mas había algo perturbador, o campo de observações finais estava vazio, e a investigação havia sido arquivada sem conclusão. O nome Laura ressoou como uma pedra caindo em um poço profundo. Julio se levantou de repente, como se aquele nome tivesse desencadeado uma memória há muito esquecida. Uma imagen fugaz pasó por su mente, una menina de cabelos castanos, segurando a mão dele, e un molar asustado como si ela soubesse que algo terrible estaba prestes a acontecer. Mas, assim como veio, a lembrança se disipou, deixando apenas uma dor de cabeça latejante. Mais tarde naquela noite, Julio decidiu visitar Rui, un ex-colega de trabalho e perito que havia participado da antiga investigação do Lar dos Meninos Esperança. Rui agora estava aposentado e vivia em um apartamento modesto sobre a periferia da cidade, mas talvez ele pudesse lançar alguma luz sobre o caso. Rui o recebeu com uma expressão cansada e um cigarro entre os dedos. Não achei que você voltaria a mexer nessa história, Julio, disse ele. Você devia ter deixado isso para lá. Julio ignorou o comentário e foi direto ao ponto. Aquela instituição. ¿Por que arquivamos o caso tão rápido?
Lembro que había algo importante lá, mas é como se minha mente tivesse apagado partes da investigação. Rui deu uma longa tragada no cigarro, evitando o olhar de Julio. Você não apagou nada. Você escolheu esquecer. Quando as coisas começaram a ficar pesadas demais, você decidiu recuar, pesadas como Julio perguntou. Sentindo nó se formar no estômago. Rui hesitou por um momento, antes de responder. Tinha algo estranho como uma das crianças, a menina Laura. Acho que você se envolveu mais do que deveria, e quando ela desapareceu, você não conseguiu lidar. Pediu para ser tirado do caso. Depois disso, Estados Unidos também deixou a investigação de lado. Era arriscado demais continuar, no caminho de volta para casa. Julio tentaba organizar os fragmentos de memoria que começavam a emergir. Ele estava envolvido com Laura de alguma forma, mas não conseguia lembrar exatamente como ou porquê. E agora, Alice também estava desaparecida, seguindo a mesma trilha perigosa de uma investigação que ele havia deixado para trás. Ao chegar ao apartamento, Julio encontrou a carta como símbolos novamente sobre a mesa. Desta vez, ele se forçou a encarar aqueles traços e figuras perturbadoras. Quanto mais olhava, mais as formas pareciam se reorganizar suavemente dele. Era como se as imagens estivessem tentando comunicar algo esquecido, algo enterrado sob a escuridão de seu passado. De repente, uma lembrança fragmentada tomou forma em sua mente, a foto de uma menina segurando um coelho de pelúcia, com um sorriso triste nos lábios. Ele lembrou de tê-la guardado em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. É mais perturbador, a menina da foto se parece assustadoramente com Alice. O coração de Julio disparou. Ele sabia que estava perto de alguma revelação importante, mas cada passo parecia levá-lo mais fundo em uma espiral de memórias confusas e emoções reprimidas. A sensação de déjà vu era cada vez mais forte. Ele começava a perceber que o caso de Alice não era apenas um novo mistério, era o retorno de algo que ele havia deixado inacabado, ou, talvez, algo que ele havia decidido enterrar por medo da verdade. Enquanto tentava dormir, Julio foi assolado por mais uma visão. Ele estava em um quarto escuro, segurando a mão de uma criança que o chamava insistentemente de papai. Acordou ofegante, suando frio, com uma única certeza perturbadora: o desaparecimento de Alice estava de alguma forma ligado ao de Laura. E ambos tinham algo a ver com ele, mais do que ele era capaz de. A foto reveladora sobre-humana seguinte, Julio despertou com o gosto amargo da insônia e uma inquietação que não o abandonava. Algo o atormentava desde o momento em que revira os arquivos de Laura. A ligação entre aquela menina e Alice parecia cada vez mais inescapável, mas ele ainda não conseguia encaixar todas as peças. Era como se estivesse a portas de uma verdade devastadora, mas uma parte de sua mente se recusasse a aceitar. Ele decidiu que precisava encontrar a foto que surgira em sua memória durante a noite. Vasculou caixas antigas em seu apartamento, onde guardava lembranças de investigações passadas. Papéis amarelados, recortes de jornal e fotografias de casos encerrados. Por fim, em uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta, lá estava, a foto de uma menina segurando um coelho de pelúcia. Julio ficou paralisado por alguns instantes. A garota da foto tinha olhos grandes e escuros, o cabelo solto em cachos e um sorriso triste, como se soubesse que o momento registrado era apenas uma breve pausa antes do caos. O mais perturbador era a semelhança com Alice, não apenas uma aparência semelhante, mas uma expressão idêntica, como se ambas carregassem o mesmo segredo. Atrás da foto, uma anotação manuscrita: Laura, 7 de diciembre de 2011.
a mesma data que Alice havia rabiscado em seu caderno. Julio sentiu un arrepio correr por sua espina. Aquele pedaço de papel, guardado por anos, era a conexão que ele temia encontrar. Alice e Laura estavam ligadas de alguma forma, e ele estava no centro desse vínculo misterioso. Julio colocou a foto no bolso e foi até a delegacia, onde pediu ao técnico de informática para analisar as imagens do quarto de Alice. O técnico, Paulo, LH, entregou um pendrive com as fotos que haviam sido tiradas durante a perícia. Julio as examinou com atenção, procurando por qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido sob a visita anterior. Entre as imagens, notou algo que gelou seu sangue, um porta-retrato sobre a escrivanina de Alice. Sob presa da primeira visita, ele acreditara que não havia fotos no quarto, mas ali estava a mesma foto de Laura como coelho de pelúcia. Ele ampliou a imagem no monitor, buscando alguma prova de que sua mente estava pregando peças. Mas não havia dúvida. A foto era idêntica à que ele encontrara em sua própria gaveta. Isso não faz sentido, murmurou Julio para si mesmo, enquanto sua mente tentava processar o impossível. Como a mesma foto poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, ligada a duas meninas supostamente diferentes? Inquieto, Julio decidiu retornar à casa dos Martins. Precisava entender por que aquela foto estava no quarto de Alice, principalmente, o que ela significava para a investigação. Renato Martins o recebeu com a mesma frieza da primeira visita, mas Helena estava estranhamente mais alerta, como se estivesse esperando por ele. Estados Unidos via foto, disse Julio sem rodeios. Quero saber o que ela está fazendo no quarto da sua filha. Renato lançou um olhar rápido para Helena, que desviou os olhos, mas não antes de Julio perceber o medo em sua expressão. Não sei do que você está falando, respondeu Renato, de forma defensiva. Alice tinha muitas coisas estranhas no quarto. Isso não quer dizer nada, quer dizer sim. Julio deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo em Helena. Essa foto não deveria estar ali. Ela pertence a outra menina, uma que desapareceu há anos. Helena vacilou, e Julio soube que havia algo a mais naquela história. O que você não está me contando? Helena lhe perguntou, em um tom mais suave, mas incisivo. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que havia guardado por muito tempo. Alice sempre disse que ela não era quem nós pensávamos. Falava sobre outra vida, sobre memórias que não pertenciam a ela. No começo achamos que era imaginação, mas depois as coisas começaram a se tornar reais demais, reais como Julio pressionou. Helena abriu os olhos e o encarou como um misto de medo e tristeza. Ela sabia de coisas que ninguém poderia saber. Lugares que nunca visitou, nomes que nunca ouvimos. E então ela encontrou aquela foto. Disse que finalmente havia entendido quem era. ¿Qué me la achaba que era? Julio perguntou, o coração acelerado. Helena respondeu com a voz tremula, como se cada palavra fosse um peso que ela não pudesse mais carregar. Ela disse que era Laura. Que você era o pai dela. Julio sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação bateu nele como uma onda fria e paralisante. Alice acreditava ser Laura, a menina desaparecida de seu passado. Tudo que ele achava enterrado estava agora à tona, forçando-o a encarar um pesadelo que ele não sabia que existia. E, pela primeira vez, Julio se perguntou se o desaparecimento de Alice era realmente um sequestro ou o desfecho de uma história muito mais antiga e verdades ocultas. Julio desde sua casa dos Martins sentindo o peso da revelação corroer suas certezas. Alice acreditava ser Laura. E de alguma forma, o passado que ele havia tentado esquecer estava voltando, mas dessa vez com mais força, mais insidioso.
A ideia parecia absurda, mas as coincidências eram fortes demais para serem ignoradas. Ele precisava descobrir se era possível que Alice carregasse memórias de uma criança desaparecida. No caminho para a delegacia, fez uma parada rápida em um lugar que não visitava há anos, o antigo prédio do Lar dos Meninos Esperança, agora abandonado e em ruínas. Precisava voltar à origem de tudo e entender o que havia escapado só de primeira investigação. A chuva começava a cair fina quando Julio atravessou os portões enferrujados da instituição. O prédio estava em silêncio, como uma casca vazia de um passado esquecido, com suas paredes grafitadas e janelas quebradas. O cheiro de mofo e abandono enchia o ar. Cada passo pelo corredor fazia a mente dele voltar ao dia em que esteve ali pela primeira vez, investigando o desaparecimento de Laura. Algo naquela época o fez desistir, e agora precisava enfrentar essa memória reprimida. Após uma busca cuidadosa, ele encontrou a antiga sala de arquivos. As prateleiras estavam empoeiradas, mas alguns documentos resistiam ao tempo. Vasculou as pastas até encontrar o que procurava, a ficha de Laura. Mas havia algo a mais, preso entre os papéis, um relatório médico com observações detalhadas sobre um tratamento experimental que a menina havia recebido. O relatório falava de um programa controverso para resgatar memórias esquecidas, usando técnicas de hipnose profunda e estímulos psicológicos. Entre os nomes envolvidos no estudo, Julio encontrou um que gelou sua espina, Helena Martins. Com a ficha em mãos, Julio saiu do prédio e ligou para Helena. Não havia mais espaço para evasivas. Precisava de respostas. ¿Por que você estava envolvida como o Lar dos Meninos Esperança? Perguntou. Ele, sem rodeios, assim que ela atendeu. Do outro lado da linha, Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder com a voz baixa. Estados Unidos era psicóloga lá, muitos anos atrás. Estava envolvida nos experimentos com recuperação de memórias. Mas Estados Unidos aí quando percebi que as coisas estavam saindo do controle. E Laura? O que aconteceu com ela? Julio apertou o volante, atenção em seu corpo crescendo. Ela era uma das crianças no programa, admitiu Helena. Mas depois que ela desapareceu, encerraram tudo. Nunca soubemos o que realmente aconteceu, e Alice a pergunta escapou antes que ele pudesse controlar o tom de voz. Porque ela acha que Laura? Helena respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um segredo terrível. Quando Alice foi adotada, ela tinha lembranças que não faziam sentido para uma criança da idade dela. Ela sabia coisas sobre Laura. Estados Unidos tentei ignorar. Tentei acreditar que eram coincidências. Mas agora sei que não eram. Julio desligou o telefone, com a mente fervilhando de perguntas. Como uma garota adotada anos depois poderia carregar as memórias de uma menina desaparecida? A resposta parecia escapar das explicações lógicas. E mergulhar em algo mais profundo e aterrorizante. Voltando à delegacia, decidiu investigar o processo de adoção de Alice. Precisava confirmar se havia alguma conexão direta entre ela e Laura. Ao revisar os documentos, uma nova descoberta o fez estremecer. Alice havia sido adotada de um orfanato que recebe a crianças do Lar dos Meninos Esperança após seu fechamento. As peças finalmente estavam se encaixando, mas o quadro completo ainda era mais sombrio do que Julio havia imaginado. E uma pergunta inquietante se fixava em sua mente: se Alice carregava as memórias de Laura, quem ou o que havia garantido que ela sobrevivesse mau tempo. De repente, o telefone de Julio tocou. Era Paulo, o técnico de informática. A voz dele estava tensa do outro lado da linha. Detetive, acabei de descobrir algo no computador de Alice, disse Paulo, ansioso.
Temo un vídeo, gravado um dia antes do desaparecimento, enviei para mim. Agora, ordenou Julio. Minutos depois, ele recebeu o arquivo e, como um misto de expectativa e medo, pressionou o play. A imagem tremeu por alguns segundos antes de focar no rosto de Alice. Ela parecia cansada, mas falava com uma calma assustadora. Se você está vendo isso, Julio, significa que finalmente chegou até aqui, começou Alice, olhando diretamente para a câmera. Estados Unidos sei quem Estados Unidos sou. E sei quem você é. Não podemos mais fugir do passado. A verdade está esperando, mas você precisa lembrar. Julio sentiu um arrepio correr por seu corpo enquanto Alice fazia uma pausa e então sussurrava, com uma voz que parecia vir de outra pessoa, encontre-me onde tudo começou. Onde tudo começou. As palavras de Alice ecoavam sonoramente de Julio, encontre-me onde tudo começou. Não havia dúvidas de que a resposta estava no olhar dos meninos Esperança. Mas havia algo mais, a forma como Alice falava no vídeo, como se ela fosse Laura, e a estranha familiaridade com que se dirigia a ele. Julio precisava retornar ao local e desvendar os segredos que ele mesmo havia enterrado. Naquela noite, com uma lanterna e um revólver no cinto, Julio voltou ao prédio abandonado. O vento frio atravessava as janelas quebradas, fazendo as portas rangerem e as paredes ecoarem sons distantes. A sensação de déjà vu era opressiva, como se ele já tivesse vivido aquele momento em um sono esquecido. Enquanto caminhava pelos corredores em ruínas, cada passo parecia trazê-lo mais perto de algo que estava à espreita, algo que ele não queria encarar. Chegou a uma porta trancada no fundo do prédio, onde uma placa desgastada ainda exibia a inscrição, Sala de Terapia Experimental. A fechadura estava enferrujada, mas Julio arrombou a porta com um chute. Dentro da sala, encontrou equipamentos médicos antigos e papéis espalhados pelo chão. No centro, havia uma poltrona com cintos de contenção, como se as crianças tivessem sido mantidas ali contra a vontade. Julio engoliu em seco. O cheiro de abandono e memória reprimida enchia o ar, sufocando-o. Foi então que ele viu um coelho de pelúcia, o mesmo que Laura segurava sob foto. Estava sujo e desbotado, mas ainda era reconhecível. Julio o pegou, sentindo uma avalanche de emoções tomar conta dele. De repente, uma lembrança violenta surgiu, tão clara quanto dolorosa. Ele estava sob a sala, anos atrás, com Laura sentada sob a poltrona. Ela o encarava com medo nos olhos. Você prometeu, papai. Você prometeu que ia me salvar. A lembrança desapareceu tão rápido quanto veio, deixando Julio ofegante. A verdade estava cada vez mais perto, e ele não podia mais fugir dela. Sob a parede da sala, havia um painel com antigos arquivos e fichas de pacientes. Entre eles, Julio encontrou uma pasta marcada como o nome de Alice Martins. Como aquilo era possível? Alice só deveria ter entrado sob a instituição anos depois do desaparecimento de Laura. Julio abriu a pasta e encontrou algo perturbador. Os exames de Laura e Alice eram idênticos. Data de nascimento, grupo sanguíneo, até mesmo características físicas. Era como se fossem a mesma pessoa, separadas por diferentes identidades. Uma anotação no rodapé dos documentos explicou o que Julio temia. Alice era o resultado de um experimento extremo de transplante de memória. Depois que Laura desapareceu, as memórias dela haviam sido inseridas em Alice, uma nova criança, para preservá-las. A conexão entre as duas não era apenas emocional, era real. Enquanto Julio assimilava a descoberta, ouviu passos suaves atrás de si. Girou rapidamente e apontou a lanterna sob a direção do som. Lá estava ela, Alice. Estava pálida e com o olhar distante,
como se estivesse presa entre duas identidades. Estados Unidos sabia que você viria, disse ela com a mesma voz calma do vídeo. Você precisava lembrar. Nós dois precisávamos, Laura sussurrou Julio, como coração disparado. Alice deu passo à frente, o rosto iluminado pela lanterna. Estados Unidos sou as duas, disse ela, sorrindo levemente. Sou Alice, mas também sou Laura. E você? Ela fez uma pausa. Você nunca foi só detetive. Você era meu pai. A revelação o atingiu como soco. Ele havia bloqueado aquela memória, a memória de que Laura era sua filha. Depois que ela desapareceu, ele pediu afastamento da investigação e enterrou tudo sob tentativa de sobreviver à dor. Você me deixou para trás, disse Alice, sua voz carregada de uma dor antiga. Mas agora estamos juntos de novo. Podemos finalmente acabar com isso. Julio sentiu as lágrimas brotarem, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu vozes e passos ecoando pelo prédio. Alguém mais estava ali. Eles vieram me buscar, disse Alice, com serenidade assustadora. Mas dessa vez você não vai me deixar, vai. Julio pegou o coelho de pelúcia e segurou a mão dela. Não, filha. Estados Unidos não vou deixar. As vozes se aproximavam, sombras moviam-se pelo corredor. Julio sabia que quem estava vindo não queria resgatar Alice, queriam silenciá-la de a conexão perigosa. Julio e Alice se afastaram da confusão do lar, mas a sensação de segurança ainda era uma miragem distante. Assim que entraram no carro, a tensão pairava no ar. Julio olhou para Alice, cuja expressão estava uma mistura de medo e determinação. Precisamos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com você, disse ele, tentando acalmar a ansiedade dela. Temos que encontrar lugar seguro para falar sobre isso. Alice assentiu, mas sua voz era sussurro. E se eles me encontrarem? E se eles souberem que estamos aqui? Julio respirou fundo, tentando reunir a coragem que ele mesmo precisava. Vamos para casa. Estados Unidos, prometo que vou te proteger. Ele girou a chave de ignição e dirigiu rapidamente pelas ruas, o coração acelerado. Assim que chegaram, a atmosfera era pesada, e a casa parecia cheia de ecos de passado que Julio desejava esquecer. Vamos para o meu escritório, sugeriu, e Alice seguiu, hesitante, mas decidida. Assim que se acomodaram, Julio começou a fazer perguntas, tentando entender o que havia acontecido durante aqueles meses em que estiveram separados. Alice, você se lembra de algo específico? Alguma coisa que eles fizeram com você ou solos? De Alice se encheram de lágrimas. Eles falavam sobre memórias, sobre como poderiam mudá-las. Estados Unidos não entendia. Mas sentia que algo estava errado. Julio sentiu nó se formar em seu estômago. E quanto ao lugar? O que mais você viu? Alice hesitou, como se estivesse lutando contra as lembranças. Havia outras crianças, papai. Algumas estavam diferentes. Elas pareciam não se lembrar de quem eram. O coração de Julio disparou. Isso não pode estar acontecendo. Eles estão fazendo isso com mais crianças. A raiva e a impotência começaram a tomar conta dele. Sim. Eles diziam que éramos parte de experimento. Alice respondeu, sua voz tremendo. Eles tentavam apagar nossas memórias. Julio sabia que precisavam agir rapidamente. Precisamos contar a alguém. Precisamos avisar a polícia. Isso não pode continuar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, barulho vindo de fora chamou sua atenção. A janela tremeu, e uma sombra passou. Julio correu até a cortina e espiou. Carro escuro estava estacionado em frente à casa. Ele reconheceu a silhueta. Era Renato. Precisamos sair daqui, agora, Julio gritou, voltando-se para Alice.
Ele veio atrás de você Alice. Olhou para ele, assustada, mas ele viu uma eles saíram pela porta dos fundos, o coração de Julio batendo descontroladamente. Enquanto corriam, ele olhou para trás e viu Renato saindo do carro, cercado por homens. A tensão no ar era palpável. Eles estavam em perigo, e a única saída era escapar. Julio segurou a mão de Alice com força, sua determinação a guiá-los para longe daquela casa, longe do passado. Eles não podiam deixar que Renato os alcançasse. A vida deles estava em jogo, e ele estava determinado a protegê-la. No entanto, a mente de Julio se agitava com a certeza de que a luta estava apenas começando. Eles precisavam desvendar a verdade, e, acima de tudo, precisavam enfrentar o que Renato realmente representava. Ao fim do silêncio os dois saíram do prédio como se estivessem escapando de uma prisão. O ar fresco da noite os envolveu, mas a liberdade ainda parecia distante, como uma miragem no horizonte. Julio e Alice correram pelas ruas desertas, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, enquanto os ecos da perseguição se dissipavam sob a distância. Precisamos nos afastar daqui, disse Julio, ofegante. Ah! Polícia! Precisamos avisá-los. Alice assentiu, mas seu olhar estava distante, como se ela estivesse processando tudo o que havia acontecido. A conexão com Laura ainda a afetava profundamente. Papai, Estados Unidos, não sei o que fazer agora. Você está a salvo, Alice. Ninguém vai te machucar. Estados Unidos, prometo. A voz de Julio era firme, mas em seu coração, uma sombra de dúvida pairava. O que aconteceria se Renato e seus homens o encontrassem novamente? Ele não podia deixar que sua filha passasse por aquilo novamente. Eles se refugiarão em uma pequena lanchonete, lugar que Julio conhecia bem. A luz fraca e o cheiro de café fresco davam uma falsa sensação de normalidade. Assim que se sentaram em uma mesa no canto, Julio pediu café e lanche. Alice pediu copo de leite e bolo de chocolate. Os olhos dela brilhavam com a simples doçura daquele pedido, e por breve momento, Julio esqueceu as sombras que os perseguiam. Você realmente acha que sou a Laura? Perguntou Alice, quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre eles. Julio hesitou antes de responder. Você é a combinação de tudo o que você viveu, Alice. Não importa o que os outros dizem. O que importa é que você é agora. Ela parecia satisfeita com a resposta, mas a dúvida ainda pairava em seu olhar. E se eles voltarem atrás de mim? E se não pudermos parar o que eles estão tentando fazer? Vamos à polícia, Alice. Eles precisam saber o que está acontecendo. Precisamos expor Renato e todo o projeto. Enquanto eles conversavam, Julio sentiu seu telefone vibrar. Olhou rapidamente a tela e viu que era uma mensagem de Paulo. Precisamos falar. A situação está piorando. O coração de Julio acelerou. O que mais poderia acontecer? Ele digitou rapidamente uma resposta, pedindo para se encontrar em sua delegacia. Assim que terminou, olhou para Alice. Precisamos ir, querida. É hora de encarar isso de frente. Alice assentiu, e eles deixaram a lanchonete. Ao saírem, Julio sentiu arrepio sob a nuca. Olhou para trás e viu uma figura sombria em canto da rua. O coração disparou. Ele sabia que não estavam seguros ainda. Vamos, Alice. Julio puxou-a, começando a andar rapidamente. A última coisa que ele queria era que ela fosse vista por quem quer que estivesse os seguindo. No caminho até a delegacia, Julio se virou algumas vezes, mas a figura já havia desaparecido. Sentiu misto de alívio e ansiedade. Quando chegaram à delegacia, o clima estava tenso. Paulo os aguardava sob a entrada, visivelmente agitado. Estados Unidos tem informações que podem mudar tudo,
dice él, levándoos para una sala de reunión. Recibí una denuncia anónima sobre las actividades dos meninos esperanza. Parece que no eran apenas experimentos de memoria. Había una red mayor por trás disso, do que você está falando, perguntó Julio, a mente funcionando a 1000 por hora. Aparentemente, Renato y su equipo estaban envolvidos en algo mucho más sombrío. Usaban crianças para testar no apenas memorias, mas también manipulación de comportamiento y control mental. Alice, você pode ser a chave para expor tudo isso. Alice olhou para Julio, e ele viu a determinação em seu olhar. Precisamos acabar com isso. Não posso ser a única que passou por isso. Precisamos ajudar as outras crianças. Enquanto Paulo passava os detalhes sobre a denúncia, Julio sentiu uma onda de esperança e desespero. Eles precisaban agir rápidamente, mas también estaban cientes do risco. Temos que ir a mídia. Precisamos que todos saibamos o que está acontecendo, dice Julio. Paulo hesitou. Isso pode colocar todos en perigo, especialmente você e Alice. Renato não vai parar, Estados Unidos não me importou. O que mais posso perder? Julio gritou, sentindo a frustração se acumular. Ele olhou para Alice, que estava claramente abalada. Se não fizermos nada, muitas outras crianças vão sofrer. Não podemos deixar isso acontecer. Finalmente, a determinação de Julio convenceu Paulo. Está bem. Vamos fazer isso. Mas precisamos ser estratégicos. E temos que agir antes que Renato perceba o que estamos planejando. Os três começaram a trabalhar rapidamente em um plano, sabendo que o tempo estava contra eles. A noite avançava, e o relógio parecia estar correndo em direção a algo imprevisível. Julio e Alice estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse, determinados a lutar pela verdade e por um futuro livre da sombra do passado. Com a equipe se movilizando, eles saíram da sala de reunião. No entanto, enquanto caminavam para a saída, um grito ecoou do lado de fora da delegacia, seguido de um barulho ensurdecedor. Julio parou, o coração disparando novamente. Não pode ser, ele sussurrou. Alice segurou sua mão com força. O que está acontecendo, pai? Vamos Capítulo 9. A conspiração se revela. Julio sentiu a dor aguda em seu ombro, e a escuridão começou a envolvê-lo. Ele caiu no chão, e a última imagem que viu antes de desmayar foi a de Alice gritando, seu rosto contorcido em desespero. O mundo ao seu redor se desfez em uma névoa densa, levando-o para longe da luta. Quando Julio acordou, a luz intensa de um teto branco ofuscou sua visão. Ele se virou e sentiu a dor latejante em seu ombro. Com dificuldade, começou a se lembrar do que havia acontecido. A luta, Renato, e a preocupação com Alice. Ele tentou se levantar, mas um movimento brusco fez a dor disparar. Calma, calma, uma voz familiar disse. Era Paulo, que estava ao seu lado. Você está no hospital. Você se feriu durante o confronto, e Alice? Ela está bem? Julio perguntou, sua voz rouca. Ela está segura. A polícia a protegeu e ela foi levada para um lugar seguro. Mas você precisa ouvir o que aconteceu. Renato conseguiu escapar, mas conseguimos prendê-lo temporariamente. As evidências que você trouxe foram suficientes para iniciar uma investigação sobre o lar dos meninos Esperança. A verdade está vindo à tona. Julio sentiu um alívio misturado com ansiedade. E as outras crianças? O que vai acontecer com elas? Estamos trabalhando nisso. A equipe de investigação está revisando todos os casos de desaparecimento relacionados à instituição. Mas precisamos de você. A história de Alice e a conexão entre vocês podem ser a chave para desmantelar o esquema. Quero ajudar, disse Julio,
Tentándose levantar nuevamente, un policial entró a su sala, con una expresión grave. Disculpe interromper, mas algo urgente que vos precisa saber, sobre o que Julio preguntó, o corazón disparando. O conteúdo do celular de Renato foi recuperado. Temos gravações de conversas dele com outros membros da organização. Eles planejam fugir e estão tentando levar Alice com eles. O coração de Julio afundou. Não. Precisamos protegê-la, estamos fazendo tudo o que podemos. As operações estão em mandamento, mas você precisa se preparar. Você é a única pessoa que pode convencer Alice a se abrir sobre o que realmente aconteceu com ela. Depois de algumas horas, Julio conseguiu se levantar, mesmo com a dor latejando em seu ombro. Ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para proteger Alice. O hospital parecia um labirinto, mas seu objetivo era claro: encontrar sua filha e garantir que ela estivesse a salvo. Finalmente, após uma breve conversa com Paulo e o policial, Julio foi informado de que Alice estava em um centro de acolhimento para crianças traumatizadas. O lugar era seguro, cercado por guardas, mas a ideia de que Renato ainda estava a solta o deixava nervoso. Assim que chegou ao centro, Julio se dirigiu à sala onde Alice estava. Ao entrar, a viu sentada em uma cadeira, com os olhos fixos no chão. Seu coração se apertou ao ver o quanto ela estava afetada. Alice le chamou, e a menina levantou a cabeça lentamente. Papai, ela sussurrou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Julio correu até ela e a abraçou com força. Era um abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar: estou aqui. Querida. Estados Unidos, prometo que não vou deixar você sozinha novamente. Alice olhou para ele, a expressão de medo misturada com esperança. Eles disseram que posso não ser mais quem sou. Que sou apenas um experimento. Você é muito mais do que isso, Alice. Você é minha filha. E precisamos da sua ajuda para acabar com tudo isso, mas os Estados Unidos não souberam o que dizer. E se eles conseguirem me pegar de novo, confie em mim. Você é mais forte do que pensa. Juntos, podemos enfrentá-los. Vamos expor a verdade sobre Renato e o que eles fizeram com você e com as outras crianças. Depois de algum tempo, Alice começou a falar. Ela contou sobre os dias em que esteve no lar dos meninos Esperança, as experiências que havia passado e as memórias que a perseguiam. Com cada palavra, Julio sentia que a conexão entre eles se tornava mais forte. Ele não apenas a ouvia, ele estava ao seu lado, lutando por ela e por todas as crianças que ainda estavam sob o controle de Renato. Com isso, a equipe de investigadores começou a planejar uma operação para resgatar as outras crianças e prender Renato de uma vez por todas. Julio estava determinado a levar a verdade à luz, e sabia que Alice era a chave. Quando a equipe estava pronta para agir, Julio olhou para Alice. Está pronta, ela respirou fundo, seus olhos brilhando como uma nova determinação. Estou pronta, papai. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Com um último abraço, eles se dirigirão para o que seria o confronto final, prontos para enfrentar as sombras que assombrarão suas vidas e lutar pela liberdade de todas as crianças que ainda estavam em perigo. Ao fim do silêncio, os dois saíram do prédio como se estivessem escapando de uma prisão. O ar fresco da noite os envolveu, mas a liberdade ainda parecia distante, como uma miragem no horizonte. Julio e Alice correram pelas ruas desertas, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, enquanto os ecos da perseguição se dissipavam sob distância. Precisamos nos afastar daqui, disse Julio, ofegante. Ah! Polícia! Precisamos avisá-los. Alice assentiu, mas seu olhar estava distante, como se ela estivesse processando tudo o que havia acontecido.
A conexão com Laura ainda afetava profundamente. Papai, Estados Unidos, não sei o que fazer agora, você está a salvo, Alice. Ninguém vai te machucar. Estados Unidos prometo. A voz de Julio era firme, mas em seu coração, uma sombra de dúvida pairava. O que aconteceria se Renato e seus homens o encontrassem novamente? Ele não podia deixar que sua filha passasse por aquilo novamente. Ele se refugiará em uma pequena lanchonete, lugar que Julio conhecia bem. A luz fraca e o cheiro de café fresco davam uma falsa sensação de normalidade. Assim que se sentará em uma mesa no canto, Julio pediu café e lanche. Alice pediu copo de leite e bolo de chocolate. Os olhos dela brillavam com a simples doçura daquele pedido, e por breve momento, Julio esqueceu as sombras que os perseguiam. Você realmente acha que sou a Laura? Perguntou Alice, quebrando o silêncio que havia se estabelecido entre eles. Julio hesitou antes de responder. Você é a combinação de tudo o que você viveu, Alice. Não importa o que os outros dizem. O que importa é que você é agora. Ela parecia satisfeita com a resposta, mas a dúvida ainda pairava em seu olhar. E se eles voltarem atrás de mim? E se não pudermos parar o que eles estão tentando fazer? Vamos à polícia, Alice. Eles precisam saber o que está acontecendo. Precisamos expor Renato e todo o projeto. Enquanto eles conversavam, Julio sentiu seu telefone vibrar. Olhou rapidamente a tela e viu que era uma mensagem de Paulo. Precisamos falar. A situação está piorando. O coração de Julio acelerou. O que mais poderia acontecer? Ele digitou rapidamente uma resposta, pedindo para se encontrar em sua delegacia. Assim que terminou, olhou para Alice. Precisamos ir, querida. É hora de encarar isso de frente. Alice assentiu, e eles deixaram a lanchonete. Ao saírem, Julio sentiu arrepio sua nuca. Olhou para trás e viu uma figura sombria em canto da rua. O coração disparou. Ele sabia que não estavam seguros ainda. Vamos, Alice. Julio puxou-a, começando a andar rapidamente. A última coisa que ele queria era que ela fosse vista por quem quer que estivesse os seguindo. No caminho até a delegacia, Julio se virou algumas vezes, mas a figura já havia desaparecido. Sentiu misto de alívio e ansiedade. Quando chegaram à delegacia, o clima estava tenso. Paulo os aguardava a sua entrada, visivelmente agitado. Estados Unidos tem informações que podem mudar tudo, disse ele, levando-os para uma sala de reunião. Recebi uma denúncia anônima sobre as atividades do lar dos meninos Esperança. Parece que não eram apenas experimentos de memória. Havia uma rede maior por trás disso. Do que você está falando? Perguntou Julio, a mente funcionando a 1000 por hora. Aparentemente, Renato e sua equipe estavam envolvidos em algo muito mais sombrio. Usavam crianças para testar não apenas memórias, mas também manipulação de comportamento e controle mental. Alice, você pode ser a chave para expor tudo isso. Alice olhou para Julio, e ele viu a determinação em seu olhar. Precisamos acabar com isso. Não posso ser a única que passou por isso. Precisamos ajudar as outras crianças. Enquanto Paulo passava os detalhes sobre a denúncia, Julio sentiu uma onda de esperança e desespero. Eles precisavam agir rapidamente, mas também estavam cientes do risco. Temos que ir à mídia. Precisamos que todos saibam o que está acontecendo, disse Julio. Paulo hesitou. Isso pode colocar todos em perigo, especialmente você e Alice. Renato não vai parar. Estados Unidos não me importou. O que mais posso perder? Julio gritou, sentindo a frustração se acumular. Ele olhou para Alice, que estava claramente abalada. Se não fizermos nada, muitas outras crianças vão sofrer.
Não podemos deixar isso acontecer. Finalmente, a determinação de Julio convenceu Paulo. Está bem. Vamos fazer isso. Mas precisamos ser estratégicos. E temos que agir antes que Renato perceba o que estamos planejando. Os três começaram a trabalhar rapidamente em um plano, sabendo que o tempo estava contra eles. A noite avançava, e o relógio parecia estar correndo em direção a algo imprevisível. Julio e Alice estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse, determinados a lutar pela verdade e por um futuro livre da sombra do passado. Com a equipe se mobilizando, eles saíram da sala de reunião. No entanto, enquanto caminavam para a saída, um grito ecoou do lado de fora da delegacia, seguido de um barulho ensurdecedor. Julio parou, o coração disparando novamente. Não pode ser, ele sussurrou. Alice segurou sua mão com força. O que está acontecendo, pai? Vamos A revelação final. Julio sentiu a dor explodir em seu ombro, e a escuridão o envolveu como um manto pesado. Ele estava caindo, e a última imagem que viu antes de desmayar foi a de Alice gritando, seu rosto contorcido em desespero. O mundo ao seu redor se desfez em uma névoa densa e sombria, levando-o para longe da luta, longe de tudo. Quando Julio acordou, a luz intensa de um teto branco ofuscou sua visão. Ele se virou, sentindo uma dor aguda em seu ombro, mas sua mente estava focada em uma única coisa, Alice. Ele tentou se levantar, mas um movimento brusco fez a dor disparar. Calma, calma, uma voz familiar disse. Era Paulo, que estava ao seu lado. Você está no hospital. Você se feriu durante o confronto, e Alice? Ela está bem? Julio perguntou, sua voz rouca. Paulo suspirou. Ela está segura, Julio. A polícia a protegeu e ela foi levada para um lugar seguro. Mas você precisa ouvir o que aconteceu. Renato conseguiu escapar, mas conseguimos prendê-lo por um tempo. As evidências que você trouxe foram suficientes para iniciar uma investigação sobre o lar dos meninos Esperança. A verdade está vindo à tona. Julio sentiu um alívio misturado com uma ansiedade avassaladora. E as outras crianças? O que vai acontecer com elas? Estamos trabalhando nisso. A equipe de investigação está revisando todos os casos de desaparecimento relacionados à instituição. Mas precisamos de você, Julio. A história de Alice, a conexão entre vocês, isso pode ser a chave para desmantelar todo o esquema. Estados Unidos. Quero ajudar, disse Julio, tentando se levantar novamente, mas Paulo o impediu. Espere um pouco. Você precisa se recuperar. Enquanto falavam, um policial entrou sua sala, com uma expressão grave. Desculpe interromper, mas há algo urgente que você precisa saber, Julio. Sobre o que Julio perguntou, o coração disparando. O conteúdo do celular de Renato foi recuperado. Temos gravações de conversas dele com outros membros da organização. Parece que eles planejam fugir e estão tentando levar Alice com eles. A mente de Julio se agitou. Não. Temos que protegê-la. Estamos fazendo tudo o que podemos. As operações estão em mandamento para interceptá-los, mas você precisa se preparar. Você é a única pessoa que pode convencer Alice a se abrir sobre o que realmente aconteceu com ela. Julio se sentou, a dor em seu ombro esquecida pela preocupação crescente. O que você quer dizer? Alice ainda não revelou tudo o que sabe. Ela precisa de você, Julio. Se Renato conseguir convencê-la a ir com ele, ela pode ser perdida novamente. E não podemos permitir que isso aconteça. O coração de Julio afundou. Ele havia prometido a Alice que nunca a deixaria. Estados Unidos não vou deixar que isso aconteça. Ela é minha filha, e Estados Unidos vou protegê-la. Precisamos que você se encontre com ela. Ela está em uma instalação segura,
É crucial que você a convença a falar. Depois de algumas horas, Julio conseguiu se levantar, mesmo com a dor latejando em seu ombro. Ele estava determinado a fazer tudo o que fosse necessário para proteger Alice. O hospital parecia um labirinto, mas seu objetivo era claro: encontrar sua filha e garantir que ela estivesse a salvo. Finalmente, após uma breve conversa com Paulo e o policial, Julio foi informado de que Alice estava em um centro de acolhimento para crianças que haviam passado por traumas. O local era seguro, cercado por guardas e medidas de segurança, mas a realidade de que Renato ainda estava à solta o deixava nervoso. Assim que chegou ao centro, Julio se dirigiu à sala onde Alice estava. Ao entrar, a viu sentada em uma cadeira, com os olhos fixos no chão. Seu coração se apertou ao ver o quanto ela estava afetada. Alice le chamou, e a menina levantou a cabeça lentamente. Papai, ela sussurrou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Julio correu até ela e a abraçou com força. Era um abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Estados Unidos, estou aqui. Querida. Estados Unidos, prometo que não vou deixar você sozinha novamente. Ela olhou para ele, a expressão de medo misturada com esperança. Eles disseram que posso não ser mais quem sou. Que sou apenas um experimento. Você é muito mais do que isso, Alice. Você é minha filha. Você é real. E precisamos da sua ajuda para acabar com tudo isso. Mas os Estados Unidos não souberam o que dizer. E se eles conseguirem me pegar de novo, Alice? Tremia, sua vulnerabilidade era evidente. Confie em mim. Você é mais forte do que pensa. Juntos, podemos enfrentá-los. Vamos expor a verdade sobre Renato e o que eles fizeram com você e com as outras crianças. Alice respirou fundo, parecendo ponderar as palavras de Julio. Ele segurou suas mãos, sentindo a conexão inquebrável entre eles. Você não está sozinha. Você nunca mais estará sozinha. Depois de algum tempo, Alice começou a falar. Ela contou sobre os dias em que esteve no lar dos meninos de Esperança, as experiências que havia passado e as memórias que a perseguiam. Com cada palavra, Julio sentia que a conexão entre eles se tornava mais forte. Ele não apenas a ouvia, ele estava ao seu lado, lutando por ela e por todas as crianças que ainda estavam sob o controle de Renato. Com isso, a equipe de investigadores começou a planejar uma operação para resgatar as outras crianças e prender Renato de uma vez por todas. Julio estava determinado a levar a verdade à luz, e sabia que Alice era a chave. Quando a equipe estava pronta para agir, Julio olhou para Alice. Está pronta, ela respirou fundo, seus olhos brilhando como uma nova determinação. Estou pronta, papai. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Com um último abraço, eles se dirigirão para o que seria o confronto final, prontos para enfrentar as sombras que assombrarão suas vidas e lutar pela liberdade de todas as crianças que ainda estavam em perigo. E assim, com coragem e amor, Julio e Alice se prepararão para a batalha que não era apenas contra Renato, mas contra um sistema que havia se aproveitado de sua vulnerabilidade. Juntos, eles serão mais fortes, e a verdade finalmente começaria a ser